Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Mais do que noticiar um fato, a mídia tem que saber também analisá-lo. O caso da morte do terrorista Osama Bin Laden, após uma incursão no Paquistão, é um exemplo claro deste tipo de atitude. Depois do primeiro impacto, a mídia mundial converteu-se num grande fórum para discutir e julgar o contra-terrorismo. Para debater este tema, convidamos o jornalista Cláudio Boiunga e o filósofo Roberto Romano. Você pode participar fazendo sua pergunta pelo telefone no número que aparece aí na tela, ou pelo computador, através do Twitter e do nosso chat no site da TV Brasil. Antes, vamos ver o que foi notícia na mídia esta semana. Nossa mídia é preconceituosa, não valoriza o trabalho individual dos repórteres investigativos e prefere sempre os vazamentos, sobretudo os que se referem a escândalos e à corrupção. É excepcional o trabalho do repórter Chico Otávio do Globo ao reconstituir o atentado do Rio Centro na véspera do 1º de maio de 1981. O jornal concedeu o maior espaço e o maior destaque à série de revelações do seu repórter. O resto da mídia, porém, não se mexeu. Parecia até incomodada com a recuperação de tantas informações. Para dar certo, a Comissão da Verdade precisará primeiro empolgar a mídia. A imprensa ajudou muito para se chegar à unanimidade no plenário do Supremo em favor da união civil entre pessoas do mesmo sexo. Ninguém ignorava que a aprovação incomodaria as corporações religiosas, sobretudo a católica, e mesmo assim a imprensa foi em frente. Resta saber se ela conseguirá manter o mesmo empenho em outras causas da agenda em favor do laicismo. O Estado de Direito Democrático é obrigatoriamente secular e ainda um longo caminho a ser percorrido. A morte de Osama foi o alvo principal dos chargistas que exploraram os mais variados enfoques do tema, não deixando de lado a questão política e o aumento da popularidade do presidente Barack Obama. De olho no passado, a historiadora Isabel Lustosa contesta uma injustiça praticada contra Hipólito da Costa, nosso primeiro jornalista. As acusações de que teria negociado com a coroa portuguesa um financiamento para o seu Correio Brasiliense. Hipólito da Costa era um partidário da monarquia. Hipólito da Costa via com muita simpatia o governo, o reinado de Dom João. Ele não tinha nenhum interesse em combater a monarquia portuguesa, nem muito menos o príncipe regente. Suas críticas, das quais nunca desistiu, era contra os governantes, contra os maus governantes, contra os maus zeladores do tesouro público. Uma outra acusação infundada é a de que Hipólito seria um partidário da Inglaterra. Ora, Hipólito da Costa foi o maior crítico, o crítico mais veemente do Tratado de 1810. E esse tratado atendia a interesses fundamentais da coroa inglesa. E, no entanto, Hipólito não passou um número do seu jornal sem mostrar a imoralidade desse tratado. Hipólito da Costa trabalhou pela independência do Brasil. Ele, como José Bonifácio, como tantos outros brasileiros, queriam sim que o Brasil e Portugal se mantivessem unidos, só que o Brasil hegemônico, o Brasil dominando esse grande império português. E claro, os portugueses não podiam concordar com isso. Hipólito da Costa atuou em defesa dos interesses do Brasil já em pleno processo da independência, em 1822, lá em Londres, contratando mercenários, intermediando negociações para aparelhar a marinha brasileira que iria mais tarde fazer as guerras da independência no norte brasileiro. Então ele, de alguma forma, já foi aí uma espécie de cônsul honorário do Brasil, posição para a qual foi oficialmente convidado depois por Dom Pedro I e por José Bonifácio, mas que não pôde assumir porque faleceu. Então, é por isso que a gente pensa em Hipólito da Costa nesse cenário do Itamaraty, porque de alguma forma Hipólito da Costa é também um antepassado dos diplomatas brasileiros nesse lado de defesa dos nossos interesses, de defesa
de atuação junto a outra nação no que era brasileiro, no que era importante para a causa do Brasil. Na crônica de Maurício Menezes, a mancada de um locutor de rádio que quis caprichar demais. De olho na gafe. Durante muitos anos, a Rádio Jornal do Brasil foi uma das grandes emissoras do Brasil, sempre sóbria, precisa, bem informada. E você lembra muito bem disso, não, Odísio? Eles tinham uns blocos musicais maravilhosos. E uma vez um colega, logo de manhã, 5 e pouco da manhã, ele pegou um bloco com 3 músicas, as 3 músicas com intérpretes estrangeiros. Só que a terceira música era brasileira, Tico Tico no Fubá. E o colega pegou aquele embalo do estrangeiro e mandou brasa, né? Acabamos de ouvir com Frank Sinatra, Strands and Lights, Beatles, Here, There, Never, Frank Murcell, Taiko Taiko no Fuba. E foi o Tico Tico no Fubá dessa maneira mesmo, viu? Em 11 de setembro de 2001, a mídia dos países democráticos foi transformada num campo de batalha. Sem a mídia, o terrorismo não teria repercussão. E agora, a mídia converteu-se num grande fórum para discutir e julgar o contra-terrorismo. A execução de Osama Bin Laden não vai acabar com os atentados e massacres de civis inocentes, mas acaba com o mito da invencibilidade do fanatismo político-religioso. O quadro mudou drasticamente e as revoltas que estão ocorrendo há 5 meses na África do Norte e no Oriente Médio estão contribuindo para esta reversão. Convém lembrar que o processo só se completará quando a sociedade civil mundial tiver condições de perceber que o fim do terrorismo passa obrigatoriamente pelo fim do fanatismo religioso, de todos os fanatismos religiosos. Consagrar a tolerância e o respeito à diversidade levará ainda muito tempo, mas é possível estabelecer uma fronteira racional entre o poder da fé e o poder do Estado. Em Toledo, na Espanha, há mais de 1000 anos, as 3 principais religiões monoteístas conviveram pacificamente e juntas produziram o que foi conhecido como a primeira Idade de Ouro. Está em nossas mãos reproduzir aquela convergência. Basta compreender que a noção de guerra santa é uma das invenções mais diabólicas do homem. Quase 10 anos depois do maior atentado terrorista da história, a derrubada das Torres Gêmeas, o mentor do ataque, o líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, foi morto por militares americanos no Paquistão. A ação foi comandada diretamente pela Casa Branca e o próprio presidente Barack Obama anunciou em cadeia nacional o resultado da operação. After a firefight, they killed Osama Bin Laden and took custody of his body. A mídia foi rápida e a notícia correu o mundo. Me parece que foi uma celebração da morte de um fascínora, e sim a celebração da possibilidade do fim de uma era do terror, não do terror. Assim eu interpreto o que aconteceu com os americanos. Eu estava lá, e quem estava lá nunca vai esquecer não apenas daquelas imagens que nós todos vimos, mas o cheiro de carne humana queimada. Quer dizer, foi setembro, outubro, assim, dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, você sentindo aquele cheiro no metrô, em casa, no ônibus, na rua. Isso você não esquece. Você pode até apagar da sua memória, ainda que temporariamente, as imagens dos prédios ruindo, das pessoas fugindo, ou das pessoas que saltavam para a morte, mas o cheiro é uma presença intangível e ao mesmo tempo muito poderosa. Eu acho que por mais críticas que os jornais fizerem, os grupos contra o governo fizerem, acho que, de maneira geral, o cidadão médio americano está se sentindo vingado, está se sentindo
recompensado pela ação do governo americano, está vendo no Obama o seu presidente capaz de defender o país. E eu acho que esse sentimento é muito maior nos Estados Unidos depois de 11 de setembro, é um sentimento que realmente tem muito mais força na maioria do povo americano do que críticas e questões jurídicas internacionais e mesmo questões de direitos humanos. Acho que prevalece para o povo americano a necessidade de se defender de terroristas e de mostrar para os terroristas que quem atacar os Estados Unidos acabará sendo pego e morto. No dia seguinte, contagiados pela euforia geral, os jornais apoiaram Barack Obama e deram apoio total à operação sem levantar dúvidas. No dia seguinte, todos os jornais americanos vibravam patrioticamente. Nenhum jornal teve uma atitude crítica em relação ao fato, né? Ao fato de ele ter invadido o Paquistão, ao fato de ter executado o Bin Laden. Ninguém questionou isso no primeiro momento. O máximo de cautela que aconteceu foi que alguns jornais, como o New York Times, atribuíram ao Obama a declaração de que o Bin Laden estava morto. Não assumiram. Mas a maior parte dos jornais, ele está morto, alguns até pegamos o bastardo, era um clima muito de euforia, muito eufórico. Mas o apoio irrestrito não durou muito. A invasão ao Paquistão foi coberta de mistério e com procedimentos que causaram polêmica. A recusa do governo americano em divulgar as fotos de Bin Laden morto só acirrou o debate. E a mídia cobrou explicações sobre as violações dos direitos humanos e a falta de um julgamento, como no caso de Saddam Hussein e algumas décadas antes do nazista Adolf Eichmann, capturado por israelenses. Ela atendeu a uma expectativa geral, apesar do havido, o que aconteceu no 11 de setembro? Osama Bin Laden é o carrasco de mais de cerca de 3 mil pessoas. Eu acho que seria uma ingenuidade imaginar que esse homem seria preso e levado ao julgamento. Imagine, por exemplo, vamos imaginar um cenário, ele preso, é levado ao tribunal de Haia, não é? E no tribunal de Haia começa um julgamento. O que acontece em Haia durante esse período todo, não é? Imagine o tamanho do problema, para usar uma expressão comum, não é? Que tipo de dificuldade seria gerado por um julgamento de Osama Bin Laden, por exemplo? Então, veja, o meu raciocínio é cínico? Mas é assim que as coisas acontecem. Quase sem querer, o episódio foi divulgado em tempo real, através do Twitter de um vizinho da mansão de Osama, o que serviu para evidenciar a força das mídias sociais. Mesmo sem ter a dimensão do fato, a informação foi parar na rede, mas só depois de confirmada pela mídia tradicional, ganhou o mundo. O que as mídias sociais têm que o jornal não tem, basicamente, é rapidez. Isso para o bem e para o mal. Então, uma notícia errada pode se propalar nas mídias sociais e o desmentido dela não vai tão rápido, porque as pessoas gostam mais das versões. Entre o fato e a versão, se a versão é melhor, todo mundo prefere a versão. Outra coisa também é você medir a repercussão de uma notícia. Às vezes o que é notícia na mídia social não é o que é notícia nos jornais, não está na primeira página, e os jornais só vão perceber isso muito depois. Terceira, que permite os comentários, permite que você interaja com as histórias, né? Então, você dá sua opinião diretamente, concorda ou não, aquilo tem também uma repercussão. Agora, lógico que a imprensa tem um fator fundamental. O repórter, um bom repórter é um repórter treinado, ele está acostumado, tem faro, tem olho, ele é malandro, ele sabe identificar o que é falso, o que é verdadeiro, na maior parte das vezes. Mas como a imprensa pode garantir uma mídia independente e uma cobertura isenta que não fique a reboque das informações oficiais? Se você quer uma cobertura, se não equilibrada, mas próximo disso, você tem que, antes de tudo, tirar os seus repórteres das redações, dos telefones e dos computadores e mandar para lá. A partir daí você pode fazer uma análise. Essa cobertura em loco seria o ideal. E sem tempo para voltar, sem ser assim, vai,
fica 2 dias, faz as imagens, faz as entrevistas e volta. Não, seria ir e fica um tempo. Fica com o povo, fica com as pessoas. E daí, sim, acho que essa pode ser uma contribuição. Para debater este tema polêmico, estão conosco aqui no Rio o jornalista e escritor Cláudio Boiunga e em nosso estúdio em São Paulo, o professor de Filosofia, Política e Ética da Unicamp, Roberto Romano. Professor Romano, eu queria retomar aquele tópico que começou o editorial e que nos remete ao 11 de setembro, é que sem a mídia o terrorismo não existe. Uma bomba jogada num lugar ermo, sem nenhuma cobertura, ela mata um número determinado de pessoas, mas ela não apavora, ela não assusta. Agora, a partir do momento em que a mídia multiplica essa informação, o terrorista passa a ser realmente ser dono de uma audiência muito grande. Como é que o senhor vê isso hoje, em que a mídia passou a ser um fórum, onde até o terrorismo e o contra-terrorismo estão sendo julgados? Como é que o senhor vê isso? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer, Dines, que eu concordo totalmente com o editorial que você leu. Em primeiro lugar, é preciso ver que não existe nesse campo, né, do fanatismo uma opinião neutra, uma opinião objetiva. São forças que estão se guerreando, né? O segundo ponto é essa questão da mídia se transformar em foco de propaganda, né? É bom recordar que a razão de Estado utilizou, desde o regime de Hitler até hoje, Goebbels, pensemos em Goebbels, a mídia, o rádio, e no caso de Hitler, até mesmo a televisão, porque outro dia eu estava lendo um livro sobre o Terceiro Reich e havia um circuito de televisão para as cabeças privilegiadas do Reich, para a propaganda. E no caso, a razão de Estado encarnada no terrorista, o terrorista não tem o Estado, mas ele tem a razão de Estado que é irracional, né? E ele sabe utilizar esse recurso da propaganda. Então, aí surge a questão ética. Até quando ou até onde a mídia deixa de ser a noticiosa que leva o saber para a sociedade e se transforma numa espécie de refém involuntário das duas razões de Estado, né? Esse é o ponto. Me parece que a mentira, a falta de informação veraz, tudo isso deveria ser combatida pelo jornalismo e por todos aqueles que têm interesse na livre expressão. Então, e no diálogo. Isso é uma coisa que a gente nota que sai muito ferida nessas guerras. Cláudio Boiunga, trazendo o assunto aqui para a operação jornalística, né? Esse é um caso em que as informações só tem uma fonte, que é o governo americano. Talvez o governo paquistanês se estimule e se anime a divulgar ou descubra alguma coisa que está crescendo. Mas, por enquanto, temos uma fonte. Agora, o jornalismo brasileiro, sobretudo, ele trabalha com informações muito factuais, muito limitadas. Quer dizer, falta uma análise completa dos acontecimentos, que são também, a análise também é informação, a análise também Claro. Como é que você vê essa questão? Eu acho que o ponto é esse. O grande déficit jornalístico, na minha opinião, nossa cobertura toda, é de análise, é de interpretação. Atenção, não opinião. A opinião esteve presente de uma forma esplendorosa e, às vezes, até irresponsável. Como se fosse, você vê um jogo de xadrez e você começa a torcer por um e não pelo outro. Isso não significa nada. Ou seja, o que se pedia era analisar a questão. Por exemplo, a questão da decisão da operação. Obviamente, todo mundo conhece o precedente em Israel do Eichmann, não é? Em que havia certamente uma ilegalidade, mas uma legitimidade.
E essa é uma questão que não foi abordada, essa questão da legitimidade. A imprensa também não abordou, a meu ver, as limitações que hoje no mundo tratam o que o filósofo Claude Lefort chamou o soberanismo como uma espécie de blindagem de agressão aos direitos humanos, não é? O caso da Bósnia, vários casos. O Irã faz o que quer, começou em Nuremberg, não é? Na verdade, eu acho que essa coisa não se analisou. A operação, por exemplo, tenho certeza que os Estados Unidos tivessem bombardeado aquele compound, aquele prédio, as pessoas teriam aceitado melhor, mas os americanos teriam ficado sem as informações que colheram, evidentemente, claro, e seria muito menos cruel, eventualmente, com as pessoas que estavam em volta. Isso tudo não foi analisado. Havia muita opinião, uma decepção, Obama era tão bonzinho, etc. Isso é uma ingenuidade. O que se precisa é análise. Análise é alguma coisa que acompanha a notícia de uma forma madura, equilibrada, independente. E se antecipa o noticiário. E que se antecipa e que joga para frente. É isso que as pessoas procuram no jornal. E não estão encontrando. E não encontram às vezes. Nós vamos fazer uma pausa e voltamos daqui a pouco.